Você tem sido obediente à maior ordem que Deus deixou para nós na Bíblia? Hoje eu queria falar com vocês, fazer um devocional bíblico com base num dos textos mais conhecidos da Bíblia, sobre missão. Mas antes de a gente falar sobre o texto, eu quero falar para vocês uma história da minha vida. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária, servir a Deus durante quase 2 meses em um país bem fechado para o Evangelho. Ele fica no que a gente conhece como cristãos como a janela 1040 ali, pega um pedaço da África, da Ásia, um lugar bem fechado, são lugares na verdade bem fechados para o Evangelho. E quando eu estava nesse país eu tive a oportunidade de visitar um grupo de cristãos que estava ali, alguns estudando a Bíblia, outros já eram mais firmados na fé, só que eles moravam dentro de uma universidade do governo daquele país. E para poder entrar lá, ou você tinha que ser estudante, ou tinha que ser residente do país, e os horários de visita normalmente eram durante o dia, logo ali quando anoitecia já era fechado, então durante o pôr do sol já se fechava, e eu sabia disso. E a gente teve a oportunidade de visitar essas pessoas, né, esses estudantes da Bíblia em 2 universidades. Uma delas foi bem tranquilo, bem rápido. Eu tive alguns problemas para entrar de cara por conta de não ter documentos de residência, somente o meu passaporte. Mas ali depois de uma virada, tentando justificar, tentando falar do meu país, o Brasil, do futebol, a gente conseguiu de uma certa maneira entrar. Mas a segunda universidade, ela tinha 3 bloqueios de segurança, né? Mas todos eles eram realizados pelo Exército, afinal era uma universidade que pertencia ao governo. E no caminho para lá, de uma universidade para outra, nós fomos orando, porque já estava acabando o dia, consequentemente os horários de visitação. Mas assim, logo que nós paramos o carro, no primeiro portão tinham vários homens fardados e armados. Um deles, com a sua metralhadora gigante, veio até o carro. O motorista abaixou a janela, deu os documentos de residência dele, e quando foi a minha vez de falar, eu não tinha muito o que falar, afinal nem era da minha língua. Eu falei somente uma saudação que equivale a um oi, um ok, alguma coisa assim. E quando esse guarda se abaixou e olhou para mim, ele olhou nos meus olhos e eu só tinha falado uma palavra. E ele falou: "Ah não, você estuda aqui, pode passar". E assim, em poucos segundos a gente viu o primeiro portão abrindo, a segunda cancela levantando, e o terceiro portãozinho que nós passamos a pé abriu tranquilamente também. E nós chegamos então ao quarto desses alunos que ali estavam estudando a Bíblia, e eu falei para eles sobre a história de Abraão, lembro até hoje, e a paternidade de Abraão, a maioria das grandes religiões do mundo, enfim. Foi um momento muito especial para mim, porque na hora ali da circunstância a gente não percebe muito, mas depois a gente vê a ação de Deus. A ação de Deus, quando nós nos propomos a fazer o que Ele nos mandou fazer, Deus está conosco. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje, e depois eu vou voltar para essa história para a gente poder concluir. Mas antes disso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, o capítulo 28, e nós vamos ler os últimos 4 versos. São versos bem conhecidos, mas nós vamos ler juntos. Mateus 28, a partir do verso 16, diz o seguinte: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esse texto é muito conhecido, talvez você já conhecesse ele faz tempo, e normalmente o nome que nós damos a ele, a sua Bíblia talvez tenha esse nome, é a Grande Comissão, né? A última ordem de Jesus aqui na terra para os seus discípulos, para os seus seguidores. E essa Grande Comissão ela é baseada em missão. É o vá, é o ide, como a gente fala tantas vezes. Mas tem 3 coisas que eu quero tirar bem rapidamente desse texto para que a gente possa refletir. Nada aqui é novo, mas eu acho que nós precisamos relembrar alguns princípios bíblicos para que a nossa vida espiritual ela possa alcançar um outro patamar com Deus. Se esse é o seu desejo, me acompanhe aqui destrinchando o texto bíblico. A primeira parte que nós vamos ler, na verdade, ela está no final.
O texto bíblico, o último verso, o verso 20, ele termina dizendo: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu quero terminar, na verdade, quero começar de trás para frente. Cristo, ele começa falando que ele vai estar conosco para sempre, até o final, na verdade, e depois muito mais, porque nós estaremos presencialmente com ele ali, né? Pessoalmente lá no céu. E sabe, esse texto ele traz pra gente o princípio da comunhão. Tem uma coisa que eu acho muito incrível, que é o seguinte, é uma frase que eu anotei aqui para falar para vocês. Diz assim: falar com os homens sobre Deus é uma grande coisa, mas falar com Deus sobre os homens é mais importante. Quem não aprendeu a falar com Deus sobre os homens, jamais vai ser bem-sucedido ao falar com os homens sobre Deus. Você entendeu isso? Talvez foi um joguinho de palavras meio complexo, mas eu quero que você entenda isso bem. Falar com Deus é mais importante do que falar com os homens. Falar com Deus vem primeiro nessa escala de fala. Nós precisamos primeiro nos relacionarmos com Deus para que a gente tenha a capacidade de falar o que Deus quer que nós falemos para os homens. Porque se eu não souber o que Deus quer que eu fale para os outros, eu vou acabar falando o que eu quero falar. E aí muitas vezes não vem da parte de Deus. E aí eu já começo a grande comissão, já começo a grande missão errado. Então a primeira coisa é se relacionar com Deus, e a oração é o ato de se relacionar com Deus. Como anda a sua oração? Você tem falado com Deus o suficiente? Você tem tido a capacidade, você está tendo a capacidade de desenvolver uma conversa com Deus, com aquele que é seu Criador? Sabe, isso talvez não, isso é o primeiro ponto e o mais principal. Quando Deus fala tantas e tantas vezes sobre orar, Jesus, quando esteve aqui na terra, foi ao Getsemane orar, tantas vezes se isolou dos seus discípulos para orar e às vezes orou com eles também. A oração deve ser o mais importante. Se nós não estamos mantendo a nossa comunhão com Deus, nós já começamos errado. Mas se a sua comunhão com Deus está em dia, você está conseguindo orar, se comunicar com Deus, então nós vamos para o segundo passo, que é bem óbvio, é o relacionamento. E onde é que eu acho o relacionamento aqui? Talvez seja o mais óbvio de todos, é no início do texto. Ali no início do texto do capítulo 28, no verso 18, diz assim: então Jesus se aproximou deles. Evangelho é proximidade. Sabe, Cristo quer ter um relacionamento conosco e quer que nós tenhamos um relacionamento com as outras pessoas. Ninguém ensina de longe, evangelho é contato, evangelho é igreja, mas não igreja como no sentido eu, você ou as paredes, as quatro paredes que seguram o templo que você vai para adorar a Deus. Igreja somos nós, é quando uma comunidade está junta para estudar mais da palavra de Deus, para falar dele. Quando nós somos igreja, quando nós estabelecemos esse contato, nós estamos propagando essa ordem de Cristo de ir e pregar. Cristo se aproximou dos discípulos para pregar. E sabe, se Jesus achou que era necessário ficar praticamente o tempo todo, durante 3 anos, com alguns dos seus discípulos, para que nenhum deles se perdesse, mesmo assim alguns deles ainda se perderam nas ideias até conseguir entender o que é que Cristo estava tentando falar para eles. Se Deus teve essa necessidade de ficar esse tempo todo com os discípulos, por que é que nós achamos que nós vamos conseguir fazer isso apenas em um final de semana ou apenas em alguns dias no ano? Cristo ficou 3 anos com seus discípulos para tentar alcançar o objetivo dele, e mesmo assim alguns ainda não quiseram. E nós achamos muitas vezes que nós vamos alcançar o mesmo objetivo somente uma vez por semana, 2 vezes por semana. Sabe, entenda, comunhão com Deus é a base, mas o relacionamento é o primeiro passo. Se eu tenho comunhão com Deus, se eu comecei o meu dia com oração, buscando mais a Deus na sua palavra, eu tenho que sair, eu tenho que buscar, eu tenho que me aproximar. Se Cristo se aproximou, quem sou eu para não fazer isso? Como é que é no seu testemunho? Você está se aproximando das pessoas? Você está tendo a capacidade de falar para os outros de Cristo? Esse é o maior desejo de Deus para nós aqui na terra, que nós sejamos capazes de nos aproximarmos dos outros para poder falar quem Deus é e aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Esse é o maior poder que você tem, é o poder de testemunhar o que Cristo fez na sua vida. Mas se você está tendo comunhão com Deus, se você está tendo o testemunho, o id, qual é a última coisa que falta? Que encaixa as duas juntas. O que é usado para encaixar as duas coisas juntas é a missão. Sabe, a grande comissão, ela não é uma questão de chamado, ela não é uma opção, ela é uma ordem. Deus aqui no verso, Cristo fala, eu ordenando, ensinando as pessoas a obedecer tudo que eu ordenei a vocês.
Cristo ele não dá sugestões, ele dá ordens. A grande comissão é uma grande ordem de Cristo e toda aquela pessoa que nasce como cristão, ela já é um missionário, não tem opção. Nós precisamos entender que talvez os nossos dons e talentos para como a gente pode maximizar isso, mas nós nascemos no reino de Deus como missionários, como tem uma frase que eu gosto muito que diz exatamente isso, sabe, é preciso testemunhar. Tem uma citação que diz assim: é assim que a igreja de Cristo vencerá, por intermédio das vidas consagradas, daqueles que conhecem tão bem o Salvador, ao ponto de proclamar as boas novas aos outros. Jesus ele não tinha um plano B, Cristo sempre teve um plano A, e ele quer que nós reflitamos a sua luz dentro, através e além da igreja. Ele quer que você reflita para aquelas pessoas que estão ali com você adorando todos os dias. Ele quer que você use essa influência, essas pessoas, esse espaço para refletir além, e ele quer que você vá além, que você vá talvez para o outro lado do mundo ou talvez para o outro lado da sua rua. Cristo quer que você vá além para testemunhar. Como anda o seu testemunho, como anda a sua missão. Deus nunca deixou a igreja sem testemunho, sem uma testemunha, e não vai ser agora. Você pode ser essa testemunha que Deus está esperando para alcançar as pessoas. Sabe, nós estamos participando de uma guerra que envolve vida ou morte. Cada dia negligenciado, na nossa missão negligenciada, é um dia perdido para a causa de Cristo. Sabe, Cristo vai vencer a guerra, mas quando eu negligencio o meu chamado, eu perco a oportunidade de participar nessa guerra, eu perco a oportunidade de fazer essa guerra avançar cada vez mais rápido para o lado do bem. Tem uma frase de Nikolaus von Zinzendorf que eu quero encerrar com ela, diz o seguinte: todo o coração com Cristo é um missionário e todo o coração sem Cristo é um campo missionário. Guarde isso na sua vida. Você está sendo o quê? Um missionário ou um campo missionário? Se você tem Cristo, se você reconheceu essas três coisas que eu falei, a comunhão, o relacionamento e a missão, você é um missionário. Mas se você não está colocando isso em prática, ou se você não entendeu muito bem o que está sendo falado aqui, você é um campo missionário e Deus está enviando alguém para alcançar você. Mas e aí, quem você é? Comenta para mim aqui embaixo. Você quer ser um missionário ou você quer continuar sendo um campo missionário? Comenta aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam entender de que o tempo é agora. Nós não podemos deixar essa guerra passar sem eu me envolver, sem eu lutar por Cristo. Porque Cristo está voltando, Ele quer nos levar para o céu com Ele. E Ele quer levar aqueles que são missionários, aqueles que têm uma comunhão, aqueles que amam a Ele mais do que tudo e que testemunham do amor que nós temos por Ele e que Ele tem por nós para os outros, fazendo assim a missão, que é a nossa ordem. Que Deus te abençoe hoje para que você seja um missionário, cumpra a missão, para que você chegue no céu e encontre lá essas pessoas que Cristo te usou para salvar. Que Deus te abençoe, se inscreva aqui no canal para ver mais vídeos como esse e até a próxima.